conversão ela é uma transformação profunda e radical. Pode acontecer que alguns não tiveram ainda uma conversão. Então, isso precisa ficar claro. Olá, amigos, irmãos, graça e paz. Estamos começando hoje mais um episódio, né? Aqui Conversa com o Tempo. Eu, Edson Vander Sacramento e Edson Vander Telef. Ele. Estamos aqui hoje com o coração grato, já agradecendo a Deus, pedindo a Deus a direção, para esse podcast. E vamos dar continuidade ao episódio passado, conversão. Que o tema foi muito bom, né, irmão? E foi fluindo. Conversão versus salvação. Versus salvação. E hoje nós estamos aí para a segunda parte, desse episódio de conversão. Então vamos começar, irmão? Vamos começar agora. Não esqueça de dar aquela... É verdade. Se inscrever no canal, que é importante. Isso aí. Dar um like, deixar o seu like e também comentar, né? Todos os episódios nossos é importante que você esteja comentando e ajuda a divulgar ainda mais a palavra de Deus. E a nossa ideia é que possamos ser bem recebidos nas casas que vão estar nos vendo e que o nome do Senhor possa estar sendo glorificado e a palavra possa estar sendo pregada e abençoando vidas. Esse é o nosso foco. Verdade. Vamos lá, como bons crentes, né, irmão? Vamos começar o coração. Vamos orar. Hoje... É que eu ore? Hoje é você ou sou eu? Eu oro hoje. Vamos orar, vamos pregar a Deus neste momento. Soberano Deus e Pai, gratidão, Senhor, mais este podcast, mas esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, neste local, aqui no Estúdio Telef, reunidos aqui em oração, reunidos aqui, Senhor, com coração grato, Pai, para levarmos, Senhor, mais uma vez a palavra aos corações daqueles que ainda não te conhecem, aqueles ainda que necessitam, Senhor, do acalento da Tua palavra, ó Pai. Pedimos, Senhor, a direção, que tudo que venha a ser dito aqui, Senhor, não venha de nós, mas que nós possamos ser aqui, Senhor, apenas ferramentas usadas pelo Espírito Santo, ó Pai. Que os lares possam ser alcançados, que vidas possam ser transformadas, ó Pai. Que corações, Senhor, possam se derramar diante da cruz, diante de Jesus. Que vidas possam ser transformadas, ó Pai, por intermédio do Espírito Santo. Te louvo por tudo e já te entregamos esse podcast nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, conforme o irmão já compartilhou, né, a gente vai estar dando continuidade e o nosso tema do segundo bloco é conversão versus salvação. E nessa noite a gente vamos estar enfatizando que conversão ela é uma transformação profunda e radical. Isso precisa ficar claro. E ela, sendo uma transformação profunda e radical, operada por Deus, não pelo homem. Essencial para a salvação é que a salvação é um dom de Deus garantido pela fé em Jesus Cristo. A segurança da salvação, e isso foi um dos temas que a gente tratou no primeiro bloco, né? Então, a segurança da salvação, ela vem da obra de Cristo e não do esforço humano. Fato. E que a decisão por Cristo é um chamado para a salvação e não para a condenação. Olha que verdade. Amém. Então, é Cristo, não o homem. E aí, a gente vai estar discorrendo aqui nos 4 pilares da salvação, que a Bíblia deixa claro para o nosso aprendizado. O primeiro deles é a redenção. O segundo, regeneração. O terceiro,
justificação. E o quarto, santificação. E aí, um breve resumo de cada um. Redenção, o que é? Redenção é que é o resgate da humanidade pelo perdão dos pecados e vida eterna. Isso é redenção. De uma forma resumida. Regeneração, que é o nascimento espiritual. É um novo nascimento. Sim. Justificação, que é a justificação pela fé, mediante julgamento judicial divino. Então, a gente chega no último, que é a santificação, que é ser separado por Deus para um propósito sagrado. Esses são os 4 pilares. O nosso texto base aqui está lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, de 8 a 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados por Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. A salvação, ela é uma obra de Deus em nossas vidas e passa por esses 4 pilares, ou essas 4 etapas, e que seja completa na vida do homem ou na vida da mulher. Então a gente vai, o primeiro, que é redenção, a gente pode encontrar lá em Colossenses 1, 13 e 14. Não precisa abrir agora não. Que diz assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, e em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Redenção é pagar o preço. Jesus nos redimiu ao pagar o preço dos nossos pecados. Foi pago. Já foi pago. E aonde esse preço foi pago? Na cruz. E foi um alto preço, né? Foi um alto preço. Ali foi pago o nosso preço. Derramamento de sangue. O Cordeiro Santo de Deus. Passando para o segundo, que é a justificação. A justificação a gente vai encontrar em Romanos, se você quiser abrir, Romanos 5, 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2 diz exatamente essa palavra. Você quer ler ou posso 5, ler? 1 e 2? 5, 1 e 2. Aberto, posso ler? Pode ler, pode ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Olha que fez aí. por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Amém. Então, aqui nós fomos justificados. E a justificação é quando se aplica a justiça de Cristo. Jesus nos justificou quando nos conserta dos nossos erros e de nossos pecados. Então, a gente passou aqui pela redenção, justificação. E agora nós vamos para regeneração, que está lá em Tito,
Tito 3, 5 e 6. Fala assim. Tito 3, 5 e 6. Fala assim. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a regeneração, que é tornar novo o velho homem, cara. Nós fomos regenerados. Quando morremos para o mundo e nascemos para Deus, aqui há uma regeneração naquela pessoa que antes vivia uma vida completamente errada, e aí vem o Senhor e faz exatamente isso com o homem. Não é virtude de obra de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que agora habita em nós. Que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Regeneração é tornar o novo. Sim. Irmão Igor, ó, novo, aquele velho homem. Sim, interrompendo, irmão, como é que a gente pode explicar aí para quem está nos assistindo, como seria aí, né, o novo homem, né, se nascer de novo aí para aqueles, né, que ainda não tiveram, né, esse contato que está nos ouvindo aí. Então, vamos fazer só essa regeneração, ela diz claramente como que é feita essa transformação. A minha mente era uma mente de escuridão, digamos assim. O Senhor Jesus entrou na minha vida, no meu coração, e agora Ele governa a minha vida. Ele me regenerou, Ele me transformou. Agora o Espírito Santo habita em mim, coisa que antes não tinha, coisa que antes não havia essa fé em Cristo Jesus. Agora eu creio nele, eu entendo que ele é o meu Salvador, ele morreu, derramou o sangue dele, e nesse derramamento de sangue, quando ele olha para mim, ele não vê mais aquele pecado, porque já foi pago. Ele vê o quê? Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado. Amém. A ira vindoura não tem mais, já foi pago o alto preço. E nessa regeneração, ele vai e ele começa aquele processo de mudança de pensamento na vida daquele homem que antes era perverso. Daquele homem que eu não sei como que vivia, né? As pessoas quando ela tem um encontro. Mas, por exemplo, se o cara era um cara da noite, o cara tinha vários vícios, após o Jesus pagar e resgatar essa vida, essas coisas ficam para trás. Ele é uma nova criatura, porém ele é o mesmo homem, só transformado. E essa transformação, ela é de dentro para fora, porque o Espírito Santo agora habita nele. Amém. Agora habita em nós. Eu até pegar para deixar no caso aí, né, um pouco de salvação, de conversão, né, que são as duas palavras juntas, né, irmão? E dentro desse tópico, eu queria, dentro do pegado que o irmão está falando aí, a pessoa, então, ela lida com a pressão social, com uma adaptação, poderia dizer assim, né? Um conflito interno. Então, isso tudo
Na regeneração, já que a gente foi levantado essa questão, após o resgate de Jesus, apanhou essa pessoa lá naquele tremendal de lama, conforme fez comigo, conforme fez com você. Comigo. Então ele apanha, nos coloca de pé seco, nos lava, tira toda aquela sujeira, sandália no pé, toda aquela vida que você vivia para o mundo, agora você vai viver para Deus, porque você nasceu de novo. E nascer de novo é uma mudança, é metanoia, mudança de mente. Entrou a bomba, que é a palavra de Deus, Dynamite. Ela entra, explode, mata aquele velho homem e você acorda. Paulo, perseguidor, perseguia, de repente ele tem um encontro com Jesus, nasce ali um novo homem, uma mente transformada, reconhecendo quem ele é diante do Deus Salvador, daquele que o resgatou e o transformou, e deu no que deu. E essa história você sabe, e vários irmãos, nós estamos aprendendo sobre a vida dele, com o exemplo dele também. Então, assim, quando o Senhor chega, não tem como essa pessoa que foi resgatada e que agora crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não tem como essa pessoa, agora já regenerada, ficar nas mesmas práticas de que antes. Então, essa é a transformação da mesma pessoa, porém, com um pensamento agora não mundano, e sim com as coisas do alto, com as coisas de Deus, porque houve um renascimento agora para Deus. Para Deus, irmão. Agora glorificando o nome do Senhor, fazendo a vontade dele, não a vontade da carne. Então, e sobre a conversão de Paulo... Não sei se ficou... Não, sim. Mas sobre a conversão de Paulo, para quem está nos assistindo aí, se encontra-se lá em Atos, Atos 9, de 1 ao 9, narra a conversão de Saulo, na verdade, né? E depois desse encontro com Jesus, né? Paulo, a gente sabe, ele era perseguidor dos cristãos, né? Participou de atrocidades na época aí, né? Contra o povo de Deus. E a partir do momento que ele teve esse contato com o Senhor, houve essa conversão dele. E vendo, né, a gente estudando, né, que é tão gostoso a gente se preparar, né, a gente vai vendo aí o material que temos aí, inclusive também a gente cita bastante Hernandes Dias Lopes, né, e ele, em um dos sermões dele, das explanações, ele diz que Saulo, ele antes da sua conversão, ele já estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Então tudo que ele participava, ele estava já sendo incomodado pelo Espírito Santo para até que chegasse a conversão dele, ou seja, para até que ele nascesse de novo, que ele tivesse esse encontro com Cristo e nascesse de novo. Então, lá em Atos, né, 9, capítulo 9, versos de 1 ao 9, né, os irmãos podem acompanhar. Isso é uma história bastante conhecida, né? Mas para quem nos assiste aí pode estar conferindo a Bíblia, né? E vai ver como que foi maravilhosa a conversão de Saulo. Saindo aqui, prosseguindo, a gente sai então da regeneração e vamos pro último pilar, o último tópico, né, sobre a salvação, que é a santificação. Esse seria o quarto pilar, e está lá em Hebreus capítulo 12, 14 a 16. Fala sobre a santificação. Hebreus 12, 14, 16. Diz assim:
segui a paz com todos e a santificação, sem igual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por sua simples refeição vendeu o direito da primogenitura. Então, santificação é separar para o uso exclusivo de Deus. Isso é santificação. Separar para ser usado por Deus unicamente. Amém. E as coisas mundanas foi lá no renascimento do velho homem. Ficou para trás. Agora nós somos separados. Separados exclusivamente ao Senhor. 2 Pedro 2,9. Você é separado. E você que vai estar nos assistindo, eu não sei como é que a sua vida hoje está, se você é cristão ou não cristão, mas se você é cristão e está afastado, tem muito caso. Sim. Você é separado de Deus. Volta para casa. Porque um dia você também foi santificado. E nunca é tarde para você retornar. Então, a gente falou aqui sobre os 4 pilares da salvação. Que 1, redenção. 2, justificação. 3, regeneração. E 4, santificação. E agora a gente passa para a questão da conversão, que é conversão. De uma forma resumida, tentei preparar aqui. A primeira parte, não cortando o irmão mais uma vez aí, Vai lá. O irmão fez uma belíssima explanação lá em Ezequiel 33:11, né? Lembrado que... Sim. Né, então, achei muito... Até abri. Lê aí. Pra gente relembrar, né? Para quem ainda não viu o outro episódio. E eu achei muito interessante. Corre lá e tá lá no canal. Conversa com o tempo. Ezequiel 33:11. E que foi lido e passam a dizer: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. É uma palavra maravilhosa, né? Muito forte essa palavra. E seguindo dentro dessa exortação, o que é conversão? É uma transformação sobrenatural. Conversão é uma transformação sobrenatural e profunda que só o Espírito Santo pode operar no interior de uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, meu irmão que nos assiste, no primeiro episódio a gente falou que tem muitos casos de oração que ainda não foi respondido. E aí, existe um tempo da ação do Espírito Santo de Deus. Sim. Ele tem situações que é instantâneo. Você chega dentro de uma igreja, em qualquer lugar, você escuta uma palavra e aquilo entra e acabou, irmão. Você foi ali que você foi pego. Foi ali. Então, já tem outras situações que a prática
daquele versículo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, leva um tempo. Por exemplo, até ontem a gente estava no nosso GECOM, a gente estava conversando e teve um exemplo disso que o nosso querido pastor Gilmar, se me permite, ele falou que um irmão, um diácono chegou e estava com uma dúvida e ele botou a Bíblia de cima a baixo e explicou o irmão. Mas o irmão como se não entendesse bem. Eu até falei com ele. A gente conversando, eu falei, pastor, lembra de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Um dia, e outros irmãos lá também conversaram, né, a gente conversou sobre essa situação. Um dia, esse camarada vai passar por uma situação que essa palavra, porque a palavra, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia, não. O ensino que o senhor deu para ele, pastor, eu falando com ele vai se lembrar. É igual a parábola do semeador. Ele vai se lembrar, não tenho dúvida disso. E essa é a hora que o Espírito Santo, não que o pastor não foi usado pelo Espírito Santo, não é isso. Eu estou dizendo, e foi usado. Eu estou dizendo que cada um tem um tempo diferente. A semente foi lançada, a boca do servo do Senhor foi aberta e foi pregada a palavra da verdade. Eu falei para ele, a transformação, a ação do Espírito na vida dele. Pastor, deita e dorme, descansa. Descansa do Senhor. Porque o Senhor, ele vai fazer algo. No tempo ele vai se lembrar disso. E a gente que do canal Conversa com o Tempo, a gente até é muito repetitivo, né, para aqueles que estão nos assistindo, mas Deus há de fazer a sua boa obra no tempo dele, né? Então, as mães que oram, as irmãs que oram pelos seus esposos, né, os esposos, né, que oram pelas suas esposas, pela conversão aí da sua família, mãe, pais. Então a gente tem que orar, né, e deixar que o Espírito Santo vai fazer a obra, né? Quem cabe convencer o Espírito Santo, né? E mesmo porque a gente aprendeu que o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Então, ou seja, ele não quer perder todo mundo, mas nem todo mundo vai ouvir. Nem todo mundo vai. Isso é um fato. Nem todo mundo vai ouvir. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar pregando a palavra. Continuar pregando. Quem que é aqueles do Senhor, aqueles eleitos? A gente não sabe. A gente não sabe. Vou continuar pregando. É só continuar pregando. E é um assunto muito, muito abrangente, mas também, né, a gente fala isso muito tremor, com muito temor diante de Deus, mas é fato, né, que a gente cita que mesmo dentro das igrejas, pessoas criadas, crescidas na igreja, né, que sentam, que cantam hino, professam sua fé, não tiveram ainda uma verdadeira, pode acontecer que alguns não tiveram ainda uma conversão ou, né, uma experiência com Deus. Isso me assustou muito no início da minha caminhada. Isso era uma loucura para trabalhar na minha cabeça. Mas com o tempo, com a conversa, com o tempo, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo porque no meio eclesiástico existe o quê? Duas sementes. O joio e o trigo. Você não sabe quem é. Você não sabe. Então você tem que ir aprendendo. Com o tempo, com a busca, com a dedicação, o Espírito Santo vai abrindo seus olhos para coisas que antes você nem percebia e agora você vê, e automaticamente você vai amadurecendo na fé e vai focando o seu tempo naquilo que realmente interessa para o reino de Deus. Então, isso me abalou muito. Hoje em dia, não me afeta mais. Mas, prosseguindo aqui, sobre conversão... Isso. Vamos andando, né? Sobre conversão, senão o papo... É muito, muito bom, maravilhoso. Falamos aqui o que é conversão, que é uma transformação sobrenatural e profunda, que só o Espírito Santo
pode operar no interior de uma pessoa e qual é a sua importância? É uma condição indispensável para a salvação. Sem conversão, não há salvação. Então, a importância é, sem a conversão, não há uma salvação. E o que ela não é, porque tem isso também. Tem os convencidos e tem os convertidos, né? O que ela não é suficiente ser honesto. Tem gente que acha, né? Que faz tudo direito. Sou correto, eu sou honesto, ter relacionamentos saudáveis, ou ser zeloso com os rituais religiosos. Tem gente que acha. É necessário, irmão, um novo nascimento. Todas essas situações, essas qualificações, honesto, saudável, zeloso, com as coisas religiosas, isso não é conversão. Não é. Não é. Se a pessoa não tiver o novo nascimento, ela não é um convertido. Não é. Bom, cortando mais uma vez, mas a gente vai dando, quando o irmão passou por esse tópico, o que ela não é, né? É interessante sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela tem dois aspectos, né, que podemos analisar ali com relação aos filhos, né, daquele homem, que o mais moço saiu, pegou tudo que tinha e partiu, né? Mas isso, quando ele volta, a gente tem ali uma representatividade, quando Jesus utiliza essa parábola, daquele filho que passou por aquele momento tal, né, de luta, de fraqueza, mas depois retorna para a casa do pai. Ao mesmo tempo, nós temos, vamos usar a palavra assim, de um aspecto, de óptica, olhando, vamos utilizar essa palavra, olhando para o filho mais velho que ficou em casa, ele vai se deparar isso daí. Ele fala, eu não fiz isso, fui bom, eu tal, mas ele ali faltou amor ao próximo e amor a Deus quando ele fala essas palavras. Por quê? O pai dele, ao mesmo tempo que falava, estou dando uma festa porque o seu irmão estava morto, né? E reviveu, né? Estava perdido e foi achado, né? E o que acontece com esse irmão mais velho? Ele, no seu coração, ele teve inveja, teve mágoa, entendeu, irmão? Então, dessa óptica ali, a gente tem duas situações nessa parábola do filho pródigo. Tem, né, o reachego, né, do filho mais novo, e temos a falta de conversão do filho mais velho. Não só conversão, né? Ele não teve a questão da empatia com o próprio irmão. Isso está relatado em Lucas, né? Essa parábola está relatada em Lucas 15, e no verso 11, até se o irmão me permitir, sim, eu vou fazer a leitura. Lucas 15. O irmão vê como é que é interessante sobre a conversão. 15. E engraçado que no capítulo 15 ele começa assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A partir do capítulo 15, ele vai discorrer aí sobre a parábola da ovelha perdida, sobre a parábola da dracma perdida, e por último, nesse capítulo, a parábola do filho pródigo. E passa a dizer que continuou certo homem, tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E mais à frente, o filho retorna e diz para o seu pai: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso no verso 19. E no verso 20 ele fala: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel do dedo e sandálias nos pés. O irmão mais velho, que estava no campo, quando ao chegar, ele perguntou a um dos seus servos, né? E está relatado no verso 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado. Novilho cevado era só para uma situação naquele tempo muito especial, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então, irmão, isso eu vou parar por aqui para a gente continuar no nosso assunto, mas você vê a importância. Nós temos duas situações que nós temos nessa parábola, né, que tão importante de Jesus, a gente ouve repetindo às vezes, mas nós temos o filho que retorna ao braço do pai, que é Deus, e temos um irmão, né, um servo, dentro da casa do pai. Então, muitas vezes, trazendo isso para o nosso dia, dentro da igreja. Temos irmãos que têm de tudo. A bênção tá ali, né? O pai está de braço aberto por ele. Cheio de filhos mais velhos dentro das nossas congregações. Isso aí, entendeu? Então não se alegram. Não se alegram. São filhos mais velhos que não se alegram pelos convertidos. Não se alegram pelos aqueles que estão sendo apacentados novamente. Né? E aí a gente percebe um erro sobre aquilo pelo qual nós fomos chamados por Deus. Nós fomos chamados para glorificar o nome dele, fazer a vontade dele, pregar a palavra, ide e pregai. Pregar. Nós fomos chamados para fazer a vontade dele, para obedecer a ele. E quando a gente se depara com essa situação que possivelmente, aparentemente, era algo notório de conversão, sendo que um se rebelou e o outro ficou, a gente percebe que o mais velho ele servia, mas com uma intenção completamente errada. Ele não tomava posse, nunca tomou posse daquilo que sempre foi dele. Sim. Nunca tomou. E aí, aqui é como se fosse uma festa das trevas. E o outro se arrepende e volta, é uma festa do céu. Porque o pecador, ele se arrependeu e ele voltou na casa do pai. E o outro que estava na casa do pai, ele deixa claro o descontentamento dele. Meu irmão, é muito ruim quando você conhece uma pessoa que ela não tem aquele contentamento. Ela tem tudo, mas sempre falta alguma coisa. Sempre falta para esse tipo de pessoa. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Então, aí, irmão, você percebe como uma parábola ela tem um aspecto, né? Sim, e aí dois aspectos essa diferentes. Transformação, um de retorno para casa e outro de um que não é convertido. Então, essa transformação que a gente acabou de
de falar da regeneração, fica claro aqui que um foi regenerado e o outro não. Foi. Um retornou e o outro não. Um evidenciou mais a conversão, o temor, e se lembrou, tem que não, na casa do meu pai. E trazendo para nós, e trazendo para a nossa vida, é isso que Deus, ele fala como o pai do filho pródigo aqui. Ele fala, ó, então ele respondeu o pai, meu filho, isso é Deus falando para nós que somos convertidos, para nós que cremos, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Entendeu? E aí, o que ela não é, sobre a conversão que a gente falou, tem que ter, é necessário o novo nascimento. E o chamado de Deus cai no texto que o irmão acabou de ler, que Deus ele não tem prazer, lá em Ezequiel, não tem prazer na morte do perverso, e ordena a todos que se convertam, oferecendo a oportunidade do arrependimento. Veja, sobre a citação do irmão, o filho se arrependeu e voltou. Era para o irmão mais velho se alegrar. Meu irmão voltou, retornou. Mas outra coisa que fica claro aqui é o egoísmo dele. Porque quando esse irmão estava junto, imagina como é que era a cabeça desse rapaz. Mas enfim, o Senhor, ele não tem prazer na morte do perverso, ele não tem. E aí, o que exatamente acontece na conversão? O que exatamente acontece na conversão? Será? Deus, ele muda as motivações, e aí a gente tratou isso lá atrás, sobre os pensamentos mundanos do novo nascimento no velho homem. Então, Deus ele muda as motivações e os pensamentos mais íntimos do indivíduo. Mudou, é mudança de mente. Mudança de mente. Então, todo esse processo aqui que a gente falou, eu espero que tenha ficado claro também para aqueles que estão nos assistindo. E comenta lá, curte lá, compartilha, porque a nossa ideia está sempre trazendo conteúdos relevantes para glorificar o nome do Senhor. Então a gente tratou sobre conversão e agora vamos finalizar sobre a salvação. Né? Primeiro a gente falou o que é a conversão, o que ela não é. Isso. Né? Falamos também sobre o chamado de Deus, qual é a importância da conversão, o que acontece na conversão, que é essa... Deus ele muda as motivações e os pensamentos mais íntimos do indivíduo, do homem ou da mulher. E agora a gente vai falar sobre salvação de uma forma também bem rápida, bem sucinta, que quem a garante? Quem garante a salvação? É um ponto, e a gente tratou isso lá atrás, né, que até teve uma dúvida, mas quem garante essa salvação? E a Bíblia ela nos ensina que a salvação ela é o quê? Ela é um dom de Deus, garantida por Ele para aqueles que são seus. Para aqueles que são seus, que creem nele. Como ela é obtida? Tem muita dúvida. Como que você consegue obter a sua salvação? E a Bíblia é clara. E a salvação Deus não toma de volta. Não toma. E aí, a Bíblia é clara sobre isso. Como ela é obtida? Pela fé em Jesus Cristo, que garante que eles que creem nele não perecerão, mas terão vida eterna. Fé em Jesus Cristo. É possível perder a salvação? Você acha que eu saí daquele primeiro bloco? Falei, meu Deus do céu, vamos ver o que a gente encontra
Vamos estudar sobre isso aqui. Aham. Então, é possível perder a salvação? A salvação não pode ser perdida, pois a segurança dela vem da obra de Cristo e da promessa de que ninguém que o Pai lhe dá será lançado fora. Ninguém. Maravilha, maravilha. Ninguém. Então, irmão, fique em paz. Você não pode perder salvação. A Bíblia, ela deixa claro isso daqui. E quais são os fundamentos? Ficou claro aqui, né? Sobre essa... é possível perder a salvação. Deu para entender, né? Deu para entender. A salvação não pode ser perdida, pois a segurança dela vem da obra de Cristo e da promessa de que ninguém que o Pai lhe dá será lançado fora. Então vamos pular aqui para o fundamento da salvação. Os pilares da salvação incluem, a gente já tratou e explicou, redenção, justificação, regeneração e a colinha, e o último? Agora, isso aí. Então, redenção, justificação, regeneração e santificação. O que não é, tem o que é e tem o que não é a base da salvação. O que não é a base da salvação? A salvação não é obtida por causa das boas obras ou pelo esforço humano. Não é isso. Mas sim pela graça de Deus, que é recebida pela fé em Jesus Cristo. Então... isso é importante, irmão, falar. É importante, porque muitos crescem ouvindo isso aí, né? Que fazer boas obras, né? Não é isso. E a gente sabe que não é isso, né? Não é isso. Não é o homem, mas é o que Deus fez. E é recebido pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Não é obtida por causa das boas obras ou pelo esforço humano. Não é a força do seu braço, não é você. Mas sim pela graça de Deus, que é recebida pela fé em Jesus Cristo. E vamos aqui, a gente vai agora concluir, para todos que nos assistem, busque a obra da salvação. Amém. Em sua vida e deixa Deus operar cada um desses passos: redenção, justificação, regeneração e santificação. Deus seja glorificado na sua vida, nas nossas vidas, e abre seus ouvidos para a palavra do Senhor. Amém. Né, Xana? É isso aí. A palavra está sendo pregada. Hoje todos nós temos inúmeras oportunidades para conhecer mais a Cristo. Verdade. Estudar mais e ouvir, né? A palavra, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a pregação do Evangelho. Dentro da palavra de Deus. A palavra da verdade. Né? A palavra da verdade é até um programa do Hernandes, né? Acho que é a palavra da verdade. Bom, só e fazer uma pequena... Vamos acrescentando também, né? Que foi explanado pelo irmão. Alguns ficam com dúvida, né? Quando alguém se afasta da igreja, perdeu a salvação ou nunca foi salvo ou convertido. Né? Então a gente vai ler o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João 2,19. E trata também daquilo que o irmão citou, do joio e do trigo. Né? São parecidos, no mesmo ambiente, né? Mas isso vem responder. Quando alguém se afasta, para quem está nos assistindo aí, para quem está assistindo aí, eu converso com o tempo. Vive dentro da igreja. Vive dentro agora, da igreja. Todo mundo. Aí muitos olham e cabeça o que aconteceu com o irmão, com a irmã, né? E aí? Se ele se afasta da igreja, perdeu a salvação ou nunca foi salvo ou convertido? Vamos ver o que nos fala lá em 1 João 2,19? Só para a gente...
1 João 2,19. 2,19. Achou aí? 1 João 2,19. Vamos lá. O que a palavra de Deus? 2,19. Eles sairão de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém. Que maravilha. Então, lembra que a gente falou sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo. Então, meu irmão, então é isso. Então, se quem está nos assistindo tem essa dúvida, poxa, e vai fulano, né, morreu em pecado, né, e não teve tempo de voltar para a igreja, então a palavra de Deus, ela vem nos exortar aqui na 1 João 19 e nos esclarece, né, conforme o irmão leu aqui. Tá? Então vou pedir mais uma vez para quem está assistindo aí o Conversa com o Tempo, curtir o nosso canal, né, compartilhar, se inscrever, e isso vai nos ajudar também aí a alcançar mais um número de pessoas, maior número de pessoas, ter vida transformada, né, vidas que têm sede da palavra do Senhor. E aí, meu irmão? Isso aí. Eu penso que o recado foi dado. Se você ficou com alguma dúvida, comenta lá, coloca a sua dúvida lá, e a gente vai trazendo. E coloque também sugestão de assunto. Às vezes você quer, né, ouvir algum assunto, interage conosco aqui. Importante. Mas que a minha palavra é que o Senhor faça com que essa palavra venha dar frutos, que vida seja alcançada, coração transformado, seja essa pessoa regenerada, amém, justificada, salva para a glória de Deus, e que possa estar por onde ela viver, exalando o bom perfume de Cristo. Amém, né? Amém. Que as pessoas possam olhar para você, que muitas das vezes é deixado de lado, não te dão importância, mas você é importante. Amém. Você é importante para Cristo Jesus. Verdade. Você é. Jesus Cristo te ama. Né? E não é assim um jargão, Jesus, não. A palavra nos assegura isso. Você é um projeto que ele criou. E ele tem prazer na sua vida. Amém. Ele não quer te perder. Né? E aqui ficou fechando esse nosso assunto sobre conversão e salvação, os 4 pilares. Nós falamos sobre a salvação, se você perde ou não perde, enfim. Irmãos, tudo que você precisa para conhecer mais está aqui. Está dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Busque a verdade, e a verdade ela vai te libertar. Irmãos, então ficamos por aqui, tá? Conversa com o Tempo, e siga nos siga no Instagram, né? Sim. Também no Instagram. Fique por dentro aí dos nossos próximos episódios, estaremos postando. Instagram, né? Conversa com o Tempo, YouTube, Conversa com o Tempo. É isso aí. Aí sempre curtir, né? E se inscrever no nosso canal, que isso, mais uma vez, vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a todos aqueles que têm sede, né? Aqueles que têm fome, não é verdade? Da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você e que a paz de Deus esteja sobre o seu lar, sobre sua vida, sobre sua família. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e desejamos para todos vocês que têm nos assistindo. E aguarde que tem coisa boa vindo por aí. Conversa com o Tempo. Conversa com o Tempo.